Jesus Cristo está te chamando. Jesus Cristo está chamando todos nós. Mas você vai entender a maneira de como Jesus te chama para os braços dele. Jesus Cristo, ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Todos nós estamos cansados desse pecado. Precisamos correr por braços de nosso Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, o Filho de Deus vivo. Agora, precisamos entender uma maneira de como recebemos o toque do Espírito Santo de Deus. Às vezes, o homem está correndo grande perigo. E o coração dele está acelerado. E ele está com medo daquele erro que ele cometeu. E ele quer libertação. E ele não sabe como é que vai resolver. Ele tem que correr para os braços de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo está pronto para aliviar todos os seus problemas. Todos os nossos problemas. Agora, observe como a maneira do toque do Espírito Santo chama o homem para si, para o seu reino. Então, estava a história de Eliseu e Elias. Estava Eliseu arando na terra, lá, e o profeta Elias passou com o manto. E aí tocou o manto sobre ele. E quando aquele manto tocou no ombro de Eliseu, Eliseu recebeu o poder do Espírito Santo naquele momento. Agora, por que esse homem recebeu esse poder do Espírito Santo no momento? Porque o homem já estava no subconsciente dele o amor de Deus. Às vezes, irmão, muitas pessoas estão aí fazendo muitas coisas erradas, mas no subconsciente dele o amor de Deus está agindo nele de uma tal medida que chega o ponto que ele abre o coração para o Espírito Santo trabalhar com ele. No toque. Sabe como é o toque do Espírito Santo? É esse. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Arrependa dos teus pecados. E tu terás vida eterna em Cristo Jesus. Aí quando você ouvir essa voz do Espírito Santo, aí agora seu coração abriu para Deus. No que abriu a chave da verdade foi até seu coração e abriu aquela porta do coração e você deixou o Rei da Glória entrar. Irmão, você deve fazer isso? Nós devemos fazer isso? Só o que está lá fora e os que estão aqui dentro. Os que estão em casa e os que estão viajando. Nos ares, no mar, na terra, na selva, os cavadores de poço. Está lá cavando o poço do maior perigo, mas ele está contrito ali a Deus. Manda aquele poço não fechar, com ele dentro, ele ali desce e pedindo sorte a Deus. Deus me livre do acidente, me livre desse poço fechar e eu morrer aqui dentro. E ele precisa estar com Deus, ele precisa que Deus, né? Ali é o toque do Espírito Santo que ele está no seu coração. Apesar que ele às vezes não está fazendo o que Deus quer, à vontade, mas ele já recebeu o toque. E aí em qualquer momento o Espírito Santo manda mais outra dose maravilhosa para ele. Outro pingo do Espírito Santo de óleo ungindo ele o coração dele. E ele aí vem e abre o coração. E então Eliseu, quando recebeu esse toque do Espírito Santo, aí disse: Senhor, deixa eu resolver meus problemas com meus pais, com meu pai aí, que eu sirvo a ti. 1 Reis 19 a 21 está essa história. Aí quando chegou no 2 Reis 2, capítulo 2, do verso 1 em diante, aí você vê as histórias todinha que Eliseu chegou até o 14. Eliseu chegou até Elias. E aí eles saíram de Gilgal e foram até Betel. Quando chegou em Betel, Elias disse: Eliseu, fica-te aqui que o Senhor me enviou a Betel. Mas a fé daquele homem, que ele tinha certeza que o seu Senhor ia subir ao céu e o redemoinho. Ele tinha certeza, ele sabia que era a notícia que corria, ele sabia.
ver. Olha a fé do homem. Eu vou ver. Ele pensou, eu vou ver. E essa fé com nós, eu quero ir com Cristo. Eu quero viver com Cristo. E Elias chegou e falou com ele, fica-te aqui que o Senhor me enviou a Betel. Ele disse, assim como vive o Senhor, vive tua alma, e eu não te deixarei. Seguindo foram até Gigal. Chegou em Gigal, Elias falou, Eliseu, fica-te aqui que o Senhor me enviou, né, a Gigal, a Jericó. Saiu de Gigal, chegou em Betel, de Betel a Jericó. Chegou em Jericó, assim como vive tua alma, vive o Senhor, não te deixarei. Passando o Rio Jordão. Quando chegou nesse Rio Jordão, Elias testou mais ele e disse assim, Eliseu, fica aqui que o Senhor me enviou ao Jordão. Ele disse, assim como vive tua alma, vive o Senhor e não te deixarei. E aí, Elias falou para Eliseu e disse assim, Eliseu, dura coisa tu pedisse, que ele pediu a porção dobrada do Santo Espírito de Elias. E Elias disse, se tu vê, verá. Se tu não vê, não verá. Assim como Deus falou para nós hoje, Jesus Cristo disse, se tu crer, permanecer guardando meu mandamento até o fim, se batizar, tu serás salvo, permanecer até o fim. Aí verá a salvação. Aí nós verá a salvação em Cristo Jesus. Porque, irmão, todo pecado é perdoado. Deus perdoa. Mas todo aquele pecado que você pede perdão a Deus e permanece, né, permanece no arrependimento até o fim. Aí é hora que o toque do Espírito Santo não vai só pegar você, como vai pegar toda a tua família, como vai abraçar toda a tua família, como tu vai ter a maior felicidade da tua vida. Sabe o que é paz? Aí que é paz. Porque tu passa a guardar a palavra de Deus. Você passa a guardar a palavra de Deus. Tudo aquilo que era ruim, acabou. Lá em Miqueias, capítulo 7, verso 19, a palavra de Deus fala, pegarei os teus pecados e lançarei na profundeza do mar e não me lembrarei mais. Agora, isso vai da sua fé, da minha fé. Se eu tenho fé que Deus já fez isso por mim e está fazendo, aí sim, aí que minha felicidade está aqui, aí que minha paz está aqui, porque da agora em diante eu sou um homem livre, livre do pecado, apesar que eu posso pecar a qualquer momento, mas livre do pecado já estou, livre do pecado você já está, porque você praticava e agora você não pratica mais. E o que Deus quer do homem é o arrependimento e a aceitação dele como seu Salvador, que para isso ele morreu, para nos salvar, e ele me deu a vida eterna, a mim e a você, mas nós temos que permanecer até o fim. Aqui no livro da palavra de Deus, ele diz, João 10, 27, a minha ovelha ouve a minha voz e segue-me. Você é uma ovelha de Deus, pela palavra de Deus, que ele é o Senhor dos pastores, então siga Jesus. Siga Jesus. Siga Jesus no mandamento do Espírito da verdade. Sem o mandamento de Deus, o homem não conhece a Deus. Sem a lei de Deus, o homem não conhece direito a Deus. Porque muitas pessoas conhecem a Deus assim, não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus cura, Deus faz milagres, sim, Ele faz. Mas você precisa seguir o regulamento dele. Você precisa seguir o regulamento do nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que Ele fez, aquele que criou o céu, a terra e criou tudo que há nesse mundo. Olha, esse espírito que nós estamos aqui é o fôlego do homem. Nós estamos respirando uma coisa que Deus colocou dentro de nós, como no dia da criação que Ele criou o homem, Adão, Ele fez o bolo de barro e de lá Ele soprou na laringe de Adão e fez uma alma vivente. Aqui nós estamos, olha que beleza, que maravilha, seus filhos, que coisa linda, suas criancinhas, que coisa linda sua mulher do seu lado, que coisa linda seu homem que está aí do seu lado, da mulher, que coisa maravilhosa Deus fez, que há, que mundo, que tudo, e nós não dá valor a esse Deus. Ele dá, meu, porque Deus, Ele é eterno, Ele está aqui junto com Deus, conosco. Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Quando tiver 2 ou 3 falando ali na união do Espírito de verdade, Ele está ali para abençoar a nós
e preparar nós para entrar no reino do céu. Agora, primeiro você tem que se preparar. Prepara-te, ó Israel, para encontrar o teu reino na volta de nosso Senhor Jesus. Tudo tem que ter o preparo. Tudo, o preparo de fé, o preparo de obra, o preparo de tudo. Nós não vamos ser salvos pela obra, mas a obra acompanha a fé. Porque a fé sem a obra é morta. Mas a fé, a obra, faz parte do amor verdadeiro de nosso Deus. Aqui diz na palavra de Deus: ninguém conhece a Deus, senão o Filho. E agora nós vamos ler essa passagem aqui na Escritura. Lá em Mateus 11, no verso 27. Mateus 11, 27, a palavra de Deus fala dessa maneira: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui está a palavra de Deus revelada. Você quer a palavra de Deus? Você quer? Eu quero? Então está na hora. Aqui Deus revela. O seu Santo Espírito Santo ensina toda a verdade. Porque agora sim, agora você quer a verdade. E agora você examina a verdade. E agora você sabe em que você está crendo. Um Deus poderoso, um Deus de ordem, um Deus de amor, um Deus de paz, que dá paz a você, a mim e a todo o universo que queira a paz de Deus. Que Ele está pronto para derramar essa paz para todo mundo. Vinde a mim, todos que estão cansados, e vós oprimidos, e sobrecarregados, e vos aliviarei. E Deus está pronto para aliviar toda a tua dor, todo o teu sofrimento. E Deus está pronto para nos salvar e nos levar ao céu da sua vida, da nossa